A minha posição, né? Eu sou literalista, não alegórico, né? Porque agora ficou dividido aí, né? Tem uma turma que acredita que Gênesis é alegórico e tem outros que acreditam que é literal. Eu sou do que acredita literal. Porque assim, na época dessa escrita, o hebraico ele era muito pobre em verbetes. Na época era em torno de 7.000, 8.000 palavras. Hoje é bem mais maior o número de palavras, né? As mais utilizadas aí chega em torno de 15.000 verbetes, então é o dobro do que se tinha na época. E por conta dessa pobreza de verbetes, muitas coisas que foram narradas ali, até hoje nós temos uma grande problemática entre os teólogos, né, tanto judeus quanto cristãos, começando por Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, né? Se a gente for ver no português, vou falar algo aqui, voltado primeiramente nesses dois versículos, né? Gênesis 1 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. No hebraico nós temos Bereshit, bara Elohim, et shamaim ve'et haaretz. Aí o versículo 2 no português: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No hebraico teremos Verhaaretz haetatohu vavohu verrocher al pen eterom verruach Elohim merachefet al pen hamaim. Então o que é que acontece Caraca, aqui? mano. Aí, mano, tá com inveja, hein? Aí o que é que acontece? Nós temos aqui, nesses textos, duas coisas interessantes para nós analisar, que é o que tem um grande debate, né, entre Terra Velha e Terra Nova. Dentro desses dois versículos, nós conseguimos fazer uma divisão aí. Por quê? Porque esse início, né, no caso o Bereshit, no início, Bereshit, ele é o início que está fora dos 6 dias da criação. Nos dá essa ideia disso, né? Então, nesse início ele criou os céus, Ha-Shamaim, né, o Ha-Shamaim. Então, chamar, essa é uma junção aqui, né? Sham com Maim, ou seja, lá ou ali com água, águas ali. Então, nos dá a entender que Deus criou a água e esta água ela já estava junto ali com a terra, né? E essa terra ela estava vazia e ela estava sem forma. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aí é onde entra essa parte final, né? Alpen Hamaim, que é a presença de Deus sobre as águas. Aqui é onde entra, dá para a gente entender que trata-se do universo. E aí, a grande pergunta é: a água se limita-se apenas à água na Terra e às nuvens que estão sobre a Terra? Não. Em 2011, foi descoberto, né, numa pesquisa, que encontraram lá água no espaço 140 trilhões de vezes as águas dos mares que nós temos na Terra. É incontestável que o universo ele tem água. E muita água. Entende? Então, quando nós conseguimos entender esses textos aqui, aí vem a outra parte que é a grande problemática. Que problemática é essa? É usado aqui o verbo bará. Como eu falei anteriormente, naquela época, o hebraico, né, porque foi escrito esse texto aqui, ele era pobre em verbetes, então eles usavam palavras
para dividir uma coisa da outra. Por exemplo, Gênesis 1:26, quando Deus forma o homem, já não aparece Bará. Entendeu? Já aparece um outro verbo. No 26 aparece vai o Elohim, Meu nas Deus Adam, do ou seja, céu. aparece outro. Então, esse outro aqui dá a ideia de que o Adão veio da terra. Todas as outras coisas que Deus criou, a matéria-prima é a terra, e essa terra já havia sido criada. O que é que os seres vivos têm? Água. Os demais materiais, né, os minerais, todas as outras composições, são os mesmos componentes que nós temos na Terra. Se vocês pesquisarem lá, ver lá os componentes dos seres vivos, aí você vê se tem algum que não tem na Terra. Estou falando de corpos terrestres. Celestes nós temos sim lá corpos que não se encontram na Terra, mas na Terra nós temos. Quando a gente vai ver a quantidade de água que esses seres vivos têm, é exatamente quase a mesma quantidade de água que temos na Terra. Entende? Até a quantidade de água, porque ele só cria depois que Você ele está falando faz que separação. a Terra tem 90 e poucos por cento de água? Não, a Terra tem 70%, né? 70% e 30% Nunca. da porção seca. Nunca, talvez na superfície. Sim. A Sim, Terra, sim. mano, a Terra deve ser uns 5% de água, velho. O Pois resto é terra. Então, o que é... Solo. Pois é. Então, o que é que acontece? A água, Já não bateu. quantidade de água que os seres vivos têm é entre 60% a 98%, pela pesquisa que eu fiz. Então, eles não são uma quantidade assim muito diferenciada do que nós temos da Terra com água no planeta Terra. Sim. Quando Deus criou o homem, aí vem aquela questão, né? Adão de fato existiu? Ou era só uma figura mitológica? Né? Que essa é a grande pergunta da live, né? Será que foi apenas mito mesmo? Bom, Adão, ele recebe o nome de Adão. Adão é derivado de Adamá, terra. O homem, nas escrituras hebraicas, ele sempre tem uma ligação com terra. Nas nossas versões em português, não nos traz essa ideia. Em hipótese nenhuma. Então, para a gente ter uma visão mais clara da escritura e entender o que de fato os textos querem dizer, nós também temos que entender o que é que elas significam no hebraico. E o hebraico, ele, na língua hebraica, nos dá uma maior ideia disso. Por exemplo, se você ler Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, não vai te dar o mesmo significado, a mesma ideia que está no hebraico. Entendeu? É totalmente diferente. Por quê? Porque são palavras conectadas, que têm significados bem mais profundos, que não nos traz a mesma visão na língua portuguesa. E aí, como a gente vai tirar esse Adão agora do campo da mitologia? Esse Adão, ele tem mulher, tem filhos, a sua descendência, ela é seguida pelos principais e conecta-se com a descendência de Noé, e daí vai. Eu tenho a ideia, eu seguro a tese de que os personagens bíblicos, eles são todos em um e um em todos. Não tem como você desconectar o quebra-cabeça. Não tem. Por quê? Porque eles têm genealogia, eles têm família. O espaço geográfico que Adão viveu, nós não sabemos exatamente, mas pelo menos o rio Nilo, o Tigre, né, dá para a gente identificar mais ou menos onde é que eles estão, né? E dá para a gente ter noção mais ou menos o espaço geográfico que esse jardim ele estava. Então, já o mito não tem. Por exemplo, se eu pegar aqui Adapa, né, o conto de Adapa lá, o mito de Adapa. Quem são os descendentes de Adapa? Aonde Adapa viveu?
é complicado. Se a gente for fazer uma comparação entre um personagem e outro, as discrepâncias são muito grandes. São muito grandes. Entendeu? Desde da língua, né? Eu vejo aí os camaradas pegar ali o Enuma Elish, né? E querer comparar com a narrativa de Gênesis. No Enuma Elish, de cara já vai para o campo da mitologia. Com Gênesis, não tem como você conectar o Gênesis com a mitologia, em hipótese nenhuma, nem pela sua estrutura textual, nem pelo que pode ser observado de outras coisas que seguem para frente, como no caso as genealogias, a geografia, que é totalmente diferente. Show de bola, Zezinho, show de bola. Eu achei interessante sua perspectiva. E eu queria te fazer uma pergunta. É sincera mesmo, realmente, porque eu gosto de entender as visões opostas. A galera já deve saber.